para todos os públicos. Olá, turma! Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei a hora que vocês irão assistir, né? Ou ver também pelo canal, fazer como nosso professor Max. Mas voltando aqui para vocês, bom vê-los novamente, bom tê-los novamente com mais uma aula de matemática. Para quem está começando agora, hoje é a primeira aula, que não assistiu a primeira, eu sou a professora Luana Oliveira, tá certo? Estarei acompanhando aqui vocês por algum tempinho com as nossas aulas de matemática do 7º ano. E quem não assistiu a primeira aula, eu aconselho a vocês irem no canal do YouTube e assistirem. Quem não sabe ainda encontrar, vai lá no YouTube, coloca em pesquisar, coloca lá CEMED Rosário MA, inscreve-se lá no canal, assiste aos vídeos e eu tenho certeza que vocês vão ficar mais inteirados do assunto, não só da minha disciplina, mas de todas as outras que estão tendo aulas pela TV. Até porque vocês vão ter a oportunidade de assistir quantas vezes vocês também quiserem, tá bom? Mas não deixem de assistir as aulas também aqui nesse canal, nessa mesma hora, tá bom? Bora lá! Vamos lá, continuando. Então, nossa segunda aula, nós vamos continuar com os números inteiros e esse assunto vai render, viu? Vai render, porque tem várias outras situações que nós vamos colocar com os números inteiros: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raízes, muita coisa, né? Então tem bastante assunto ainda dentro desse conjunto, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver algumas atividades, tá bom? Concernente àquilo que nós já estudamos na aula passada. Depois nós vamos ver aqui a questão de antecessor e sucessor de um número inteiro, porque é um pouco diferente lá dos naturais. Tem assim meio que uma troca lá quando os números são negativos. Vocês vão já entender aqui, não se apavorem, não se avestem, tá? Calma. E a gente também vai terminar novamente com atividade. Por quê? Matemática é uma disciplina que não se aprende apenas olhando, né? Você tem que praticar. O meu ponto mesmo de vista, o que eu queria era que vocês estivessem mesmo fazendo as atividades aí junto comigo. Mas vocês podem estar fazendo isso, eu estou sempre dando um tempinho para vocês pensarem e responderem aqui comigo aqui ao vivo, tá bom? Ao vivo não, na aula gravada, mas junto comigo. Nós já fizemos essa atividade na aula passada, mas eu queria aproveitar esse mesmo contexto para que a gente observasse aqui no quadro esses números que estão escritos, tá bom? E o que eu quero com esse tanto de números? Olha que imagem bonita, né? Linda. O que eu quero com todos esses números? Eu quero que vocês tirem aqui comigo aqueles números que são inteiros, tá bom? Que pertence ao conjunto Z, que a gente já viu na aula passada, por que se chama Z, tá certo? Então, vamos lá. Números inteiros são os números inteiros, positivos e negativos, incluindo o número zero, tá? Porque o zero não é positivo e nem negativo, mas ele é natural e ele também é inteiro. A gente já viu também que todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, eles também são o que? Números inteiros, porque eles são positivos inteiros também, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número é o número menos 3,0. Aqui vai seguir aquele mesmo padrão dos naturais. Se depois da vírgula eu tenho zero, esse zero não conta de valor algum. Então, eu tenho apenas aqui o número menos 3. Menos 3 é inteiro? Sim ou não? Quero ouvir daí? Sim. Então, pronto. Primeiro número inteiro. Próximo, 2/3. Toda fração, repita aí comigo, toda fração é uma divisão. Repitam aí de novo para não esquecer, toda fração é uma divisão. Então, quando eu for dividir 2 para 3, por exemplo,
Tenho 2 lápis para dividir para 3 pessoas. Essa conta vai ser um número inteiro. Eu vou conseguir repartir esses 2 pincéis aqui entre 3 pessoas? Só se eu parti-los, né? Então, a conta, ela deixa de ser o quê? Inteira. Já sai, ou já passa a ser um número o quê? Quebrado, né? Decimal. Então, aqui não representa inteiro. Mais 4, positivo, inteiro, completo, pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 2, negativo, inteiro, pertence ao conjunto Z, tá? Próximo, 10. Esse número é o quê? Positivo ou negativo? Ele é positivo, certo? Não tem o sinal de mais, mas ele é positivo. Então, ele está inteirinho aqui, pertence ao conjunto Z. 2 quintos. 2 para dividir por 5 vai dar 0,4. Então, não é um número inteiro. Menos 7,8. Veja que depois da vírgula eu tenho a parte decimal, eu tenho 8 décimos. Então, não é inteiro. Aqui é bem mesmo proposital. Eu coloquei mesmo esse sinal de menos para que vocês entendam que não é só porque o número tem o sinal de menos na sua frente que ele vai pertencer ao conjunto Z. Tá? Ele pode ter o sinal de menos, mas se ele não for um número inteiro, como o próprio conjunto já diz, ele não vai fazer parte desse conjunto, tá certo? Porque ele tem parte decimal. Próximo, menos 4,5, mesma coisa. Menos 10,0, depois da vírgula tem o zero, que não vale nada, né? Não tem valor algum. Então, eu tenho aqui o número menos 10, que é um número inteiro. 4 dividido por 2. Toda fração é uma divisão. 4 dividido por 2 dá 2. É inteiro ou não é? Positivo. Então, inteiro. 7. Número normal. É um número natural. Positivo. Então, se ele é natural, ele é consequentemente também inteiro. 0, mesma coisa. 0 é natural, então, consequentemente, ele também vai ser um número que? Inteiro. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 é um número natural, então também inteiro. Menos 7,5, ó, depois da vírgula, então não é. Menos 15,0, depois da vírgula tem o zero, então esse número é o menos 15. É inteiro ou não é? Sim. Tá? Então, isso é importante, saber quando um número é inteiro ou não. E vocês vão ver em alguns livros que para representar um número inteiro, para relacionar um número com um conjunto, a gente utiliza esses 2 símbolos, pertence ou não pertence, tá? Então, se eu boto aqui 2, tracinho, N. 2 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais. Em outras palavras, 2 é ou não é natural, tá? Então, 2 é um número natural? Sim. Então, quer dizer que ele pertence ao conjunto dos números naturais. Ele está dentro do conjunto dos números naturais. Agora, quando eu coloco, por exemplo, 7 sobre 2 e eu relaciono com o Z. Z, gente, é o conjunto dos números inteiros, tá? Pelo amor de Deus, não vão confundir aqui, tá? Então, 7/2 pertence ou não pertence ao conjunto Z. 7/2 não é um número inteiro, né? Então, quer dizer que ele não pertence ao conjunto Z, certo? Só a nível de curiosidade para vocês. Agora, continuando aqui a nossa atividade, tá bom? Vamos lá. Observem aí esse gráfico. O gráfico mostra os lucros e prejuízos em cada setor da empresa de seu Marcos. Então, veja que eu tenho aqui os setores de alimentação, brinquedos, utilidades, confecções e eletrodomésticos. E eu posso dizer aqui qual é a pergunta. Qual destes setores obtiveram prejuízo?
olhem bem, nós temos ali marcados os pontos 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 e para baixo, que a gente já entendeu a linguagem abaixo de 0, nós temos menos 100, menos 200 e menos 300. Então, aqueles setores que tiveram prejuízos, vocês acham que eles estão acima de 0 ou eles estão abaixo de 0? Qual que vocês acham que representaria o prejuízo? Tá? Então, obviamente que seria o quê? O que está abaixo de 0, certo? Então, quais seriam os setores que estão abaixo ali de 0, que estão sendo caracterizados com valores negativos, porque exatamente significa um prejuízo a essa empresa, tá? Seriam as confecções e os eletrodomésticos. Então, qual seria a alternativa correta? A nossa alternativa D. D de dado, D de dedo. Muito bem. Então, nossa alternativa correta seria a D, tá? Bora lá, essa próxima questão. A imagem abaixo representa a previsão do tempo na cidade de Ottawa, Canadá, no dia 28 de outubro de 2008, faz bastante tempo, né? Em qual dia dessa semana foi registrada a menor temperatura? Agora vocês vão lembrar comigo o seguinte, olha, a reta numerada, ela cresce para a direita. Então, nós temos aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O que está acontecendo com esses números? Eles estão diminuindo, tá? A reta cresce para a direita. Então, quer dizer que quando esses números negativos, eles vão infinitamente para a esquerda, quer dizer que eles estão o quê? Diminuindo. Então, quanto maior o número negativo, menor é o seu valor. Então, a menor temperatura aqui seria aquela que tem o quê? O menor número negativo, ou melhor, perdão, o maior número negativo. Então, olhem na segunda. A segunda-feira foi 2 graus Celsius. A terça, menos 1 e 3. A quarta, menos 6 e 2. E a quinta, 0 e 5. Sexta, 0 e 11. E sábado, menos 5 e 5. Então, qual desses dias foi a menor temperatura? Vocês vão olhar para os números negativos, certo? Qual que está ali o menor número negativo? Foi exatamente bora lá olhando, quero todo mundo respondendo. Quem acha que foi segunda? Quem acha que foi terça? Quem acha que foi quarta? Acertou, tá? Então, foi na quarta-feira, tá? Que a temperatura chegou a menos 6 graus Celsius. E, gente, tem locais que chegam a menos 40, menos 50 graus Celsius. É muito gelado mesmo, muito frio, tá? Pense que quanto maior o negativo, menor é o seu valor, menor é a temperatura, certo? Agora vamos à nossa aula de hoje. Professor, isso tudo não foi aula? Foi, meus amores. Mas o que eu quero falar para vocês mesmo é isso aqui, tá? A questão de antecessor e sucessor de um número inteiro. Acompanhem aí, por favor. Observem que nos slides eu deixei em branco para que a gente pudesse resolver aqui, tá bom? Bora lá nossa aula aqui, essa parte da aula de hoje. O que é antecessor? É o número que vem antes. O que é sucessor? É o número que vem o quê? Depois, certo? Então, aqui eu tenho o número 0. Antes do zero, lá nos naturais, não tinha nada. Mas agora aqui nos inteiros vai ter o quê? Os números negativos. E depois do 0, nós vamos ter os números o quê? Positivos, certo? Então, olha para o 0. Eu estou escolhendo o número 0. O antecessor é o número menos 1. E o sucessor é o número 1, certo? Agora, se eu pego, por exemplo, o número menos 3, vou fazer outra reta aqui, 0, menos 1, olha como se escreve, isso é importante, gente. Como vocês vão colocar os números na reta numérica, tá? 0, da mesma forma que vem pra cá, 1, 2, 3, 4,
segue para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? E assim vai sucessivamente. Agora, o que eu quero aqui? Eu quero que vocês, o número é o menos 3, e eu quero que vocês me digam quem é o antecessor e quem é o sucessor. Então, o antecessor do menos 3 é quem? O menos 4. E o sucessor é o menos 2. Vocês perceberam a troca? Se eu pego, por exemplo, o número positivo, 1, 2, 3, 4, pronto. Bora pegar o 3 aqui, tá? O número é o 3. Quem seria o antecessor? O 2. Quem seria o sucessor? O 4. Botar bem aqui do ladinho para que vocês entendam. Bora lá. Menos 2, menos 3, perdão, menos 3. Quem é o antecessor? Vamos colocar aqui antecessor e sucessor. O antecessor é o menos 4 e o sucessor é o menos 2. Já do 3 positivo, quem é o antecessor? O 2 e o sucessor é o 4. Vocês perceberam que parece que está trocado? Tá? E vocês vão ter sempre que fazer o que? Essa observação. Os números negativos, tá? Eles ficam o antecessor e o sucessor como se fosse o oposto dos positivos. Mas por quê? Porque eles estão diminuindo à esquerda. Então, você vai ter sempre na sua cabeça que antecessor é o que está antes, na reta numérica, e sucessor é aquele que está o que? Depois. E no caso dos números negativos, tá? Você vai pensar, quem seria o sucessor do 3 normal? O 4. Mas ele vai ser aqui o menos 4, que é o antecessor. E quem seria o, vamos dizer, antecessor do 3 normal? O 2. Só que quando ele é negativo, ele vai se tornar o que? Menos 2, o sucessor. Gente, qualquer dúvida é só colocar na reta numérica, tá? Vamos preencher a tabela ali comigo, tá bom? Eu não coloquei aqui os valores no slide, coloquei aqui na tabela, mas eu quero que vocês façam essa tabelinha aí junto comigo no caderno rapidinho. Só precisa fazer como eu fiz aqui no quadro, coloca o número, A de antecessor e S de sucessor. Bora lá. Menos 3, já fiz aqui. Quem seria o antecessor de menos 3? Seria o menos 4, certo? Quem seria o sucessor? O menos 2. Agora, olhando para o menos 10. Quem seria o antecessor do menos 10? Seria o menos, para lá, menos 11. E quem seria o sucessor do menos 10? O menos 9. Professora, tá dando assim um nó na minha cabeça que eu não tô entendendo mais nada, né? Mas se você fizer a tabelinha aqui comigo e botar na reta numérica, você vai entender, tá bom? Pense antecessor antes, sucessor depois. E dos negativos fica assim meio que trocado do que a gente já está acostumado com os naturais, com os positivos. Beleza? Bora lá. 8, normal. 8, normal, positivo. Quem é o antecessor? 7. Quem é o sucessor? 9. 2, normal, também positivo. Quem é o antecessor? 1. Quem é o sucessor? 3. Espero que vocês tenham acertado aí a tabelinha junto comigo, tá bom? Então, só para fechar aqui essa questão de antecessor e sucessor. Qualquer dúvida sobre antecessor e sucessor, coloque o pedacinho da reta numérica lá, numerada, orientada, tá? E você vai ver quem vem antes e quem vem depois. Só não esqueça que os negativos é como se fosse o contrário dos nossos positivos. E que agora aqui, nos inteiros, o 0, ele tem antecessor. Se eu estivesse trabalhando só com os naturais, acabaria aqui, ó. Quem é o antecessor de 0 natural? Não tem. Agora, quem é o antecessor do 0 inteiro? É o menos 1, certo? Vamos só para uma questão aqui, tá? Uma atividade aqui, hora da prática. Bora lá.
que é que vocês irão fazer aqui, essa nossa atividade de hoje, para a gente concluir a nossa aula maravilhosa, que eu sei que vocês estão amando, de paixão, de coração. Quem é a professora? É todo mundo fazendo coração para a tia Luana, professora Luana. Pode me chamar de tia, só não me chama de vó, tá? Pode chamar de tia, de irmã, professora, mas vó, pelo amor de Deus, não, tá? Tô muito nova para ser vó ainda. Então, bora lá. Primeira, represente, só tem uma questão, mas pode ter até a letra Z, né? Vai lá. Primeiro, represente as informações abaixo por meio de números inteiros. Ou seja, eu quero que vocês me digam os números descritos nessas informações, se eles são positivos ou negativos. Deixa eu só apagar logo aqui. Acho que foi até... Bora lá. Então, primeira informação. Bora lá. O Monte Everest está a uma altitude de 8.849 metros, tá? Então, o Monte Everest, pensa aí, o maior monte que existe, né, no mundo, ele está a 8.849 metros de altitude. Então, se é altitude, é positivo ou negativo ou é zero? Então, acertou quem disse positivo. Então, para eu representar esse número aqui, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar aqui o sinal de mais, que eu quero que represente por meio de um número inteiro. Então, eu vou botar mais 8.849, certo? Próximo, letra B. Vamos lá o que diz a letra B. O apartamento de Cláudia se encontra no 6º andar. Lembra de tudo aquilo que eu falei da aula passada? O que é positivo, o que é neutro, que é o zero, ponto inicial, origem, e o que é negativo? O que a gente está vendo na prática? Apartamento 6º andar. Então, isso é positivo ou negativo? Também é positivo. Então, eu vou representar, ó, por mais 6. Próxima. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros, tá? Isso existe, isso é um dado real, todas as informações aqui, tirando a Cláudia, que é fictícia na minha cabeça, tá? Mas essas informações são reais, tá? Então, nós temos a maior altitude, que é o Monte Everest, e a maior profundidade, que é a Fossa das Marianas. Aquilo conhecido, né? Porque o oceano, a gente sabe que ninguém conseguiu ainda chegar mais a fundo do que essa profundidade, tá bom? Então, 10.984 metros de profundidade. Lembra que o nível do mar é o zero, profundidade vai ser o quê? Negativo. Então, 10.984. Próximo, bora lá. Ao consultar seu extrato bancário, Júlia observou que estava com um débito de R$450. Não é a minha realidade, graças a Deus, minha conta não tem débito, mas também não tem nada positiva. Bora lá, é zerada. Então vamos lá, o débito, ele é positivo ou negativo? E aí? Debitar, um débito, uma conta, uma dívida. Então ele vai ser o quê? Negativo, menos 450. Letra E. Certa empresa apresentou um lucro de R$10.000 no primeiro semestre e um prejuízo de R$2.500 no segundo semestre do ano passado. Então, vamos lá. Primeiro, lucro. 10.000 vai ser positivo ou negativo? Positivo. Então, mais 10.000. Professora, se eu não quiser colocar o mais? Tudo bem, mas como aqui eu estou pedindo para representar com o número inteiro as informações, é porque eu quero saber se você sabe, olha que interessante, qual é o sinal que deve ser colocado, tá, antes dessas informações. Próximo, prejuízo de 2.500. Então, prejuízo eu vou representar o quê? Menos 2.500. Pronto. Próximo, letra F. Fábia nasceu em 1990 e nesse ano ela irá completar 31 anos de idade. Fábia, minha xará aí no ano e na idade, viu? Então, bora lá. Se eu nasci em 1990,
1990. Então é um ano que? Positivo. Lembra que os anos depois de Cristo, que é todos esses anos que nós estamos vivendo hoje, atualmente, eles são representados o que? Positivamente. Se eu vou fazer 31 anos, a minha idade, o meu nascimento, ele marca o que? O ponto zero da minha vida. Então, 31 anos, eu estou caminhando, né? Percorrendo para frente. Do zero em seguida, vai ser o que? Um número também positivo. Então, mais 31. E a última informação, letra G. O matemático Pitágoras nasceu em 570 antes de Cristo, tá? Então, o ponto de Cristo marca ali o zero. Antes de Cristo, os negativos. Depois de Cristo, que nós estamos vivendo, os positivos. Nasceu em 570 antes de Cristo, então vai ser o que? Um número negativo. Então, menos 570. Certo? Muito bem. Para tristeza geral da nação, chegamos ao final da nossa aula, tá bom? Mas eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Beijos no coração.